Nosso próximo assunto, olha só. Incentivados pelo PT, membros de centrais sindicais e movimentos populares foram às ruas nesta terça-feira protestar contra a taxa de juros e contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os atos aconteceram em diversas cidades do país. Em São Paulo, a manifestação ocorreu pela manhã na Avenida Paulista. Durante o ato, os esquerdistas fizeram um churrasco de sardinha como uma representação para os mais pobres que seriam devorados pelos tubarões, considerados os mais ricos. Os militantes ainda atearam fogo em um boneco que continha as fotos de Jair Bolsonaro e Campos Neto, pedindo a saída do presidente da autoridade monetária. Acompanhe. A esquerda afirma que a taxa básica de juros supostamente atrapalha o desenvolvimento da economia e a geração de empregos. Começo com você, Pavi. O que dizer da cena? É o tal do ódio do bem? Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra pessoa, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. A pena aumenta nos seguintes casos: se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, em proveito próprio ou alheio, e tem mais uma série de coisas aqui no artigo 250 do Código Penal. Pode ser que eu não esteja falando de um incêndio qualificado, mas é crime isso. O que essa senhora se filmou fazendo com outros ali. Então nós temos nessa cena da Avenida Paulista crime de incêndio, artigo 250 do Código Penal, associação criminosa. Nós temos aí também, talvez, incitação ao crime, não sei, mas associação criminosa e incêndio tem. Tem 2 crimes. Cadê a polícia para prender esses vagabundos, esses terroristas, esses incendiários? Cadê a polícia? Deviam estar agora lá sentado na DP esperando a audiência de custódia. Deviam estar lá no Chilindró, no quadradinho do DEIC, esperando a audiência de custódia para ver se eles iam virar presos provisórios ou não. Mas aí não acontece, porque isso é o crime do bem. Isso, ao que parece, é o crime democrático. Se é que existe crime democrático, é o ódio do bem, é o fascismo do bem. Isso que vocês acabam de ver em plena Avenida Paulista é a prática de um crime em associação criminosa, mas porque estão usando vermelho ao invés de verde e amarelo, eles têm um salvo-conduto. Aliás, a cor vermelha virou salvo-conduto. Se você for bater carteira, bater celular na Avenida Paulista, eu sugiro a você que use uma camiseta vermelha. Porque isso é um verdadeiro habeas corpus nesse país. É um verdadeiro habeas corpus. Enquanto, vou dizer, porque ele é, enquanto o pilantra do presidente da República está pedindo para baixar o juro a grito, porque se fosse para baixar juros do Banco Central, a taxa Selic, ele teria já um plano, teria sim um plano econômico. Como é que eu vou lidar com o gasto? Como é que eu vou lidar com a receita? Como é que o Brasil vai crescer de maneira sustentável e sustentada? Ou seja, um crescimento que seja sólido ao longo do tempo. Mas ele não faz isso. Nós tivemos a campanha sem plano, um governo de transição, equipe de transição, carreta furacão, sem plano. Nós temos agora quase 100 dias, quase 80, hoje é o 81º dia do governo Lula, e ainda não temos um plano. O teto de gastos vem sendo atacado pelo PT desde 2017, ou seja, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, tem 6 anos que o PT tem tempo para pensar o que é melhor que o teto de gasto, que ele sempre foi contra.
Aí chega na hora de fazer, não tem nada. E aí manda as pessoas cometerem crimes. Ele incentivou. Vamos lembrar da ministra de Ciência e Tecnologia palestrando com uma deputada apoiadora do nosso companheiro Maduro, nas palavras dela, da ministra da Ciência e Tecnologia. Nós vamos para a rua baixar o juro. Mais cedo, o Lula disse, nós vamos bater até o juro. Bater. Este foi o verbo, bater até o juro cair. E o que a gente está vendo aí é crime. Se ele não é o autor intelectual desse ato criminoso, eu não sei quem é. Você, Mota? O Dantas deu um excelente diagnóstico hoje. O PT quer trazer a política identitária para a economia. O sujeito é radical, é um ativista radical de esquerda, mas ele se sente economista. Então, está resolvido, ele é economista. Ele pode tomar decisões sobre taxa de juros no lugar do Banco Central. O radical vermelho, que destrói patrimônio público, que a gente está vendo aí, coloca fogo na rua, ele quer tomar o lugar de Roberto Campos Neto, um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo, responsável pelo fato de que no ano passado o Brasil teve uma inflação menor do que nos Estados Unidos e na Europa. É como dizia Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa, subdesenvolvimento é obra de séculos. Ou, como disse Roberto Campos, o avô de Roberto Campos Neto, no Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Diga, Zé. Olha, o Banco Central é governo. Existe uma norma em que o presidente da República não pode, durante o mandato, trocar o presidente, mas vai trocar. E Lula está incentivando ações e agressões contra o próprio governo, o Banco Central, que é governo. Um assessor de Castelo Branco disse uma certa vez de que, numa reunião de ministros, ele falou, olha, meu governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Está parecendo isso. Lula está falando mal do próprio governo. Agora vamos ao lado interessante. É um discurso que pega. Os juros estão mesmo altos demais. Com juros assim, é impossível o Brasil crescer, é impossível desenvolver e o encolhimento da indústria está no projeto. Ninguém consegue se capitalizar, ou seja, empréstimo, uma linha de crédito com juros tão altos. Mas é exatamente Roberto Campos Neto que está salvando o governo Lula, está salvando o país. É esta racionalidade dele contra o discurso populista sem fundamentos é que está levando o Brasil adiante e ainda deixando o mercado acreditar na possibilidade de um futuro econômico do Brasil. Me disseram aqui que havia no governo uma indicação de que, sacando esse kit constrangimento contra o presidente do Banco Central, ele pediria o chapéu, ou seja, pediria a demissão e iria embora. Mas me disseram que não, que Roberto Campos nem pensa nessa possibilidade de fugir da luta, de fugir da batalha e continuar racional, defendendo uma política monetária séria. Juros altos? Não é isso. Mas no momento, sim. No momento exige esta seriedade do governo que Lula não está entendendo. Esta ação do PT, incentivada por Lula, contra o presidente do Banco Central, que tem autonomia, não é independência, é autonomia, isso é danoso para o próprio governo. Repito, trata-se de um discurso pertinente e um discurso que pegou. Eu vejo no Congresso Nacional deputados, representantes de empresários, né, que vêm sempre aqui, federações, dizendo exatamente isso, que querem, evidente, juros baixos, mas não juros que são reduzidos a poder de caneta, ou seja, na ignorância. Hoje a ignorância não leva ninguém a absolutamente lugar nenhum. Esse tipo de manifestação é uma explicação, uma tentativa de justificativa para dizer,
olha, nós não estamos indo bem na economia porque os juros estão altos. Mas, na verdade, é o seguinte, os juros estão altos porque o governo está indo bem na economia. E amanhã teremos o anúncio, né, Cláudio Dantas, de qual vai ser a taxa básica de juros, se vai permanecer no patamar atual, se vem alguma redução. O que é que será que deve acontecer, Dantas? Bom, mais uma vez, eu gosto de me ater aos fatos, eu gosto que os fatos conduzam a narrativa, não gosto de fazer previsões. As condições não estão, né, as condições postas não são as melhores para redução, né, não há espaço para redução dos juros, então acho difícil que o Copom decida baixar a Selic. De qualquer maneira, especificamente aí sobre esse protesto, eu queria falar sobre 3 coisas. Uma pergunta, né? Cadê a PM, Tarcísio? O negócio é feito aí na Avenida Paulista, o Pavi já relatou todas as infrações ilícitas envolvendo esse ato. Não vi a PM presente e ninguém sendo preso por cometer esses ilícitos. Outra coisa é o seguinte, é um protesto ridículo, minúsculo, que mostra a incapacidade de mobilização de fato do PT hoje. Quer dizer, não bastasse a falta de apoio, não tem condições de construir uma base no Congresso, abandonou as suas alianças, né, o seu arco de alianças, que foi o que elegeu Lula com aquela conversinha fiada de democracia, de frente democrática, e aí não consegue nem militância, né? Aí recorreu à CUT, que está sempre ali como uma ferramenta, um braço de mobilização urbana, mas um protestozinho de nada, né? Meia dúzia de pessoas ali mostra que de fato nem a própria militância está acreditando nas bandeiras desse governo. E para finalizar, como eu mencionei mais cedo, o Mota relembrou aí, muito obrigado pela menção, Mota, a gente está diante, sim, de um negacionismo científico, porque se trata de matemática, é ciência exata. Não dá para você brigar com isso, não dá para eu não querer, eu não acredito nos juros, tá aí o Lula dizendo que tem que reescrever os livros de economia. Essa gente tá maluca, essa gente tá fora da casinha, essa gente quer tratar fato com inversão, quer impor, quer tirar de dentro da cabeça, ou seja lá da onde for, uma realidade, construir uma realidade que não existe, não é possível. Então, assim, foram tão críticos aos negacionistas, né, da ciência na época da pandemia e agora fazem pior, negando uma realidade que se impõe e que vai bater lá na mesa do trabalhador quando faltar comida, tendo que comprar a tal da picanha trans. Só um detalhe, negacionismo de ciência, vale lembrar que 27 milhões e 600 mil doses de vacina foram desperdiçadas por este governo. Venceram. Teve que jogar fora. 26,7 milhões. Não era o elixir da salvação mundial? Pois é, foi jogado fora.